propostas de acordo de não persecução. E o que é essa proposta de acordo, para a pessoa até leiga entender? Todo crime que não é grave e cuja pena não vai chegar a 4 anos, a nossa lei, o Código Penal, já diz que uma pessoa primária, que um crime não é gravíssimo, se ele for condenado, a pena até 4 anos, ele já tem direito de iniciar num regime aberto, ou seja, ele não poderia ficar preso. Então, nem uma prisão preventiva se justificaria se a pessoa está evidenciado que ela não vai receber uma pena maior do que 4 anos. Os dois crimes, só para vocês terem ideia, um dos crimes, eu até vou abrir aqui só para vocês verem o que diz a lei. O crime do artigo, associação criminosa, o artigo 288 caput, que é o meu cliente, por exemplo, está sendo denunciado por esse fato, e a maioria. A pena é detenção de 3 meses a 6 meses. Ou seja, um réu primário, em qualquer crime hoje, um réu primário, na primeira instância, se ele for condenado por esse crime, a pena mínima seria de 3 meses. Para aumentar a pena acima do mínimo, você teria que ter motivações e o juiz teria que fundamentar sob pena de nulidade a decisão dele. O outro crime, o artigo 286, que é incitação ao crime para a animosidade das Forças Armadas, a pena é reclusão de 1 a 3 anos. Ou seja, se qualquer hoje desses presos do dia 9, se eles forem condenados à pena mínima, ele vai pegar 3 meses mais 6 meses. Como a acusação é no crime material, essas penas são somadas. A pessoa, no máximo, poderia ser condenada a 1 ano e 3 meses. Vejam, eu tenho um cliente que foi preso, ficou preso no cárcere, cumprindo pena em regime fechado, provisoriamente, foi solto durante um determinado momento com tornozeleira, e hoje a tornozeleira, com essas restrições, a jurisprudência tem entendido que isso é tempo de pena cumprido também, porque a pessoa não tem a liberdade de ir e vir. Então, o Estado está restringindo. Ela é presa com uma tornozeleira dentro da casa dela, mas ela pode circular em determinado... Mas ela é considerada presa também. Então, esse tempo deveria ser utilizado para um fim de um benefício futuramente, ou até mesmo para demonstrar um tempo do cumprimento da pena se ela for condenada. Então, vejam, eu tenho um cliente que está preso, ficou preso uma boa parte do ano passado, foi solto no final do ano, continuou tornozelado, fazendo Uber de Guarulhos para São Paulo, e como ele tinha que sair do perímetro a tornozeleira toda hora apitava, e ele justificou isso, inicialmente o Ministério Público Federal concordou com a apresentação dos documentos que nós mostramos que ele estava vindo para São Paulo apenas para trabalhar, com a soltura dele. Quando veio a proposta, então, do acordo de não persecução criminal, quais eram os principais motivos que eles alegavam? Tinha que fazer aquele curso para entender um pouquinho, segundo o que a justiça hoje entende que é democracia, pagar uma multa, que seria em torno de R$ 5.000. O meu cliente agora não tem condições. Ele, por exemplo, eu contrapus isso. E o engraçado é o seguinte, o Ministério Público, o que diz a lei para o acordo de não persecução penal? O Ministério Público ele vai fazer uma proposta e vai trazer algumas condições para o cliente, para o réu, se ele vai aceitar ou não este acordo. Perfeito? Só que, se é um acordo, nós temos que partir do raciocínio que ele pode fazer uma contraproposta. E houve algumas contrapropostas que outros advogados fizeram, que reduziu-se os valores questionados, ou até mesmo se tivesse de comparecer em determinados dias e horários, ele justificando, beleza. Só que, olha o que eu fiz como contraproposta. Considerando que nós estamos vendo hoje, inclusive, as ações dos nossos deputados e senadores fora do país, junto à OEA, questionando vários atos, eu fiz o seguinte requerimento. Olha, nós já tínhamos, o meu cliente foi preso novamente, vejam, porque ele estava, em tese, descumprindo o perímetro, porque ele estava trabalhando como Uber. Aí, eu fiz um pedido requerendo a revogação da prisão. O Ministério Público concordou com isso. Só que aí vem com essa proposta. Eu fiz uma contraproposta. E qual foram os requisitos? Simplesmente, todos os requisitos que vocês colocaram, nós concordaremos. Embora o meu cliente só está concordando para poder sair da cadeia, porque ele está preso. Ele está sendo obrigado a confessar. Inicialmente, o meu cliente jamais aceitaria uma proposta dessa, confessar um crime, até porque, só para acrescentar uma outra coisa, tudo que o promotor coloca na denúncia, que é a peça acusatória, ele tem que provar durante a instrução processual. E, neste caso,
o Ministério Público não provou nada, e mesmo assim está pedindo a condenação do meu cliente. Então, hoje, até as alegações finais eu já apresentei do meu cliente. Mas meu cliente continua preso, então ele está sendo obrigado a aceitar um acordo para poder ser solto. Agora, se ele for condenado hoje, qual seria a pena dele? Talvez ele já cumpriu mais do que essa pena que vai ser imposta de 1 ano e 3 meses. Se aplicarem o que diz a lei, a pena mínima para um réu primário de bons antecedentes, trabalhador e tudo mais. Mas o que é principal aqui é o seguinte, nós temos hoje, eu fiz uma contraproposta dizendo o seguinte, meu cliente não tem condições de pagar os R$5.000. Segundo, eu estou trabalhando para ele de graça, para esse cliente eu estou trabalhando de graça. Eu deixei claro, a minha defesa neste caso é para bono. E segundo, uma contraproposta com uma condição. Se algum agente público, seja da polícia, seja do Poder Judiciário, seja do Ministério Público, for condenado internacionalmente por qualquer fato que iniciou ou permitiu esse processo chegar aonde nós chegamos, que ele possa depois ajuizar uma ação indenizatória contra o Estado brasileiro, ou seja, contra o Brasil. E por que isso daí impactou e mexeu com o Ministério Público? Olha ao ponto que nós chegamos. Porque vamos partir do raciocínio. Se o Ministério Público e o Poder Judiciário têm certeza de que não houve nada de errado, então aceita essa contraproposta, porque não vai gerar efeito nenhum. Mas o que aconteceu neste caso específico? Quando eu trouxe essa contraproposta, o Ministério Público, que tinha dado um parecer favorável à soltura do meu cliente, imediatamente pediu para suspender e indeferirem, sobrestarem um pedido de liberdade que não mais concordava e que começou a querer fazer mais investigação para que fossem atrás do celular do meu cliente para ver se tinha mais alguma coisa no celular dele. O problema, neste caso, para o Ministério Público, é que nem tinha celular apreendido do meu cliente no dia dos fatos. Ou seja, ele nem leu o processo, então, mas ficou com birra. Agora, vamos lá, o Ministério Público é fiscal da lei. E o que eu estava pedindo é algo totalmente dentro da lei. Se está pedindo, o que nós estamos apresentando como contraproposta, é simplesmente algo que, se ficar provado, ou seja, uma hipótese, se ele tem certeza que não aconteceu, então aceita a contraproposta. Mas não, ele foi contra depois o acordo de não persecução. Agora, diante do fato do meu cliente estar preso há mais de 5 meses e a gente não consegue ter sentença, não consegue fazer nada, a pedido do meu cliente, eu fui obrigado, novamente, a formular um novo requerimento de acordo de não persecução, mesmo nos moldes iniciais, só dizendo que meu cliente não tem condições de pagar o valor que está sendo colocado, porque está desempregado agora, e faz tempo, tem uma mãe doente. Então, deu para vocês entenderem como que funciona uma proposta de acordo? Se tiver mais alguma dúvida, eu posso esclarecer. No caso, o senhor falou do Ministério Público, né? E quem é o chefe deles? Do Ministério Público? No caso, o Procurador-Geral, o Paulo Gonet. Mas ele não foi inclusive, escolhido? foi ele, neste caso, foi ele que deu esses 2 pareceres, inclusive voltando atrás e não concordando até então com a contraproposta. Então, mas nós temos, na defesa final, Fábio, a defesa final, em preliminar, toda vez que você tem uma questão de direito, quando você vai fazer uma defesa final, você é obrigado a alegar as questões de direito antes de entrar no mérito da causa, se a pessoa é culpada ou inocente. Na minha defesa, eu aleguei, inclusive, que há crimes, há confissão de um crime formal, que é a falsidade ideológica, porque o coronel da PM que prendeu está dizendo que não fez, não deu voz de prisão para ninguém. Isso é um fato. Todos os outros policiais que trabalhavam na equipe desse mesmo coronel, que foram ouvidos, também ratificaram o mesmo fato, que não prenderam ninguém. Ora, então como é que você pode ter mais de 1.000 pessoas presas em flagrante delito, sendo que não existe o flagrante dado por uma autoridade? Quem decretou essa prisão em flagrante? Segundo a lei, é aquele que apresenta. Se essa pessoa vem e fala que não fez, e existe um documento que ela assinou, no mínimo você tem que investigar. Eu estou pedindo para investigar. Até agora não vi resposta nenhuma. Deveria o processo ter voltado para o Ministério Público. Isso deveria desencadear uma investigação seríssima, inclusive da autoridade policial. Como é que ela preenche um documento de prisão em flagrante com o nome de um coronel da PM e de outros policiais da PM de Brasília, sendo que essas pessoas afirmaram em juízo que não deram voz de prisão para ninguém. Não deram voz de prisão para o meu cliente. Caramba. Mas o ponto que eu levanto aqui é que ele foi escolhido pelo Alexandre de Moraes, o Paulo Gomet.
Não Ou entendi seja, a pergunta. O que você falou? ele foi, o Paulo Gonet, ele foi escolhido pelo Alexandre de Moraes, ele foi indicado pelo Alexandre de Moraes pro Lula. Então, o que a gente deveria ter uma independência, a gente não tem independência, a gente tem Aí, um time, e nós vimos vários vídeos, áudios vazados, né, aquele que foi publicado na Folha de São Paulo, aonde ele falava para as pessoas como agir no caso dele. Então, é aquele tipo, o juiz tem que ser provocado, mas ele pede para ser provocado porque ele manda mensagem para que seja provocado. Então, a gente está buscando uma independência onde não existe. Foi o Alexandre de Moraes que indicou o Paulo Gomet para o Lula e aceitou. Então, eu vejo dessa forma. Então, é um time. É um time. Ele vai fazer o que o Alexandre de Moraes quer que seja feito. Ele não vai fazer, ele não vai contrariar o Alexandre de Moraes, né? Então, é isso que eu tenho visto. As pessoas. Ah, mas o Ministério Público deveria dizer que isso está errado. Mas como é que ele vai fazer que está errado se eles são um time? Ele está fazendo o que está sendo mandado fazer. Então, eu vejo como um pau mandado. Essa é a verdade que eu vejo hoje no Brasil. Então, mas, Fábio, vamos Uhum. pensar. Existem mecanismos jurídicos hoje para você responsabilizar, inclusive, os ministros da Suprema Corte, como o chefe máximo do Ministério Público, o doutor Paulo Gonet? Sim, a OEA, veja, o Brasil tem tratados internacionais onde a nossa lei federal, ela está abaixo dos acordos internacionais, tratados internacionais. Então, se houver uma punição do Brasil ou de agentes públicos aí na OEA, isso pode refletir, porque isso está acima da lei federal. Está abaixo da Constituição, mas está acima da lei federal. Esses tratados têm que ser obedecidos. É lógico, para isso você vai ter que ter um Congresso, senadores e deputados também aliados que aceitem, reconheçam e façam cumprir. Porque o problema nosso hoje é, nós temos, uma coisa são os atos individuais tomados, uma coisa, o que me preocupou nessa fala do ministro Barroso foi que, olha o que, para mim, hoje, o que eu entendi, nós estamos, quando há uma decisão monocrática de um ministro, nós já estamos apoiando isso. Vem cá, isso é tão absurdo, que um juiz ele não pode externar o seu posicionamento num julgamento antes do que aconteceu, porque senão ele fica impedido de analisar o fato. Ele não pode falar, eu estou favorável a isso. Então, imagina, como é que você pode prever? Isso é uma coisa futurista. O ministro, vem algum partido, entra com uma ação judicial determinando, ou alguém individualmente, apresenta uma questão ao Suprema Corte, onde é nomeado um relator, aí o relator ele conversa com os outros ministros antes de tomar a decisão. Se ele fizer isso, e os outros já externaram a posição, eles já estão impedidos de julgarem. Até porque, hoje você percebe muito isso, para quem não está habituado aos julgamentos nos tribunais, geralmente em São Paulo, aqui tem Tribunal Regional Federal e temos a Justiça Comum, né? Então, você vê os desembargadores debatendo. Isso a gente viu muito com o caso do Lula, né? Vários julgamentos da Suprema Corte, você via ministros às vezes entrando em embates e você, às vezes, voltando atrás porque ele era convencido. Mas isso é num debate durante o julgamento. O que não pode é, eu já estou de acordo com aquele, e se eu externo isso, eu estou impedido de julgar, porque eu já falei qual que é o meu posicionamento. E isso é errado, isso não pode acontecer. Entendeu? Então, isso me causou estranheza quando eu ouvi isso, porque passa essa impressão. Ah, ele pode até justificar, não, mas eu fui genérico, não fui específico, mas vem cá. Então, o ministro Alexandre de Moraes recebe uma coisa, ou qualquer outro ministro, já se posiciona de uma forma monocrática, e isso está amparado pelos outros, quando vem essa informação, para mim, causou surpresa. E agora, voltando no início da sua fala, Mário, quando você fala os professores das faculdades, os alunos, realmente, deve ser um escárnio hoje para o professor constitucionalista, porque é muito difícil. Você imagina, que você pega na Constituição, que você pega a jurisprudência pacificada, inclusive da própria Suprema Corte, que tinha muitas questões que já estavam definidas. Hoje você vem monocraticamente, algum magistrado vem e muda tudo, e isso gera uma insegurança jurídica gravíssima, né? Exato, exato, doutor. Lembrando que o senhor citou aí o Paulo Gonet, né, que está aí de mãos dadas, né? A gente sempre fala isso aqui, estão de mãos dadas aí, tanto na acusação quanto condenação
desses inocentes aí do 9 de janeiro. E